Senhor me deu uma palavra em Provérbios 18, 20 e 21. Eu não sou pregadora e nem mestre da pregação como o pastor Cristiano. E quando eu orei, o Senhor falou: fala um pouco de você, fala um pouco do que você passou, fala um pouco da sua vida, nesse meio que eu vou te passar aqui. E aqui diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. 18, 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Essa palavra do 21 é muito importante, né? Na vida do cristão, eu acho que até das pessoas que não são cristãos, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Um órgão tão pequeno tem um poder tão grande, né? Como que a gente se alimenta dessa língua, né? O que a gente coloca dentro da nossa vida e da nossa família com uma língua, né? E o Senhor foi trabalhando comigo isso ontem. E aqui está falando: o bem, né, estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come o seu fruto. Mas se utiliza mal, também come esse fruto mal, né? Então a gente vê assim, as famílias às vezes sendo destruídas por conta de uma palavra, por conta das palavras que umas falam para as outras, e por conta de negação mesmo, de coisas ruins. Eu, por exemplo, eu tenho 2 sobrinhos, um já se foi, que são usuários de drogas, né? E eu sempre falava: vai ter jeito, vai ter jeito, vai ter jeito. Eu orava: vai ter jeito, uma hora vai ter jeito. Mas eu escutava o pai, os tios falando: esse não tem mais jeito, esse não tem mais jeito. O próprio pai falando: esse não tem mais jeito. Se o pai, que tem um poder espiritual tão grande, falando que esse não tem mais jeito, é muito difícil isso pra gente. É muito difícil pra gente, que é tio, trabalhar em cima disso, né? É muito difícil. Os pais têm um poder espiritual muito grande sobre os seus filhos. E aí você só escuta: não tem mais jeito. Aí o tio vem e fala assim: não tem mais jeito, isso daí é só prisão ou morte. E foi, prisão e morte. E eu tenho outro também que é usuário de droga. E eu já cansei de falar de Jesus para ele. Eu dei um tempo, porque eu estou chateando um pouquinho falando do meu irmão. Eu falei: agora eu vou dar um tempo, eu não vou mais falar nada, é hora de eu falar. E esses dias ele me procurou dizendo para orar por ele, porque ele tem passado por anos difíceis. Amém. Se veio me procurar é porque ele sabe que eu sou evangélica. A mãe dele também é evangélica. Se veio me procurar, está querendo ajuda, então é hora de eu agir de alguma forma, né? E a gente consegue assim trabalhar profetizando na vida das pessoas, né? Não adianta você só orar, não adianta, porque se você acaba orando e não profetizando, aquilo meio que acaba um impactando o outro, né? É como se um vem em direção do outro. Você ora, mas nega. Você ora, mas nega. É um ponto positivo e outro negativo. Então é complicado isso, quando a gente começa a falar isso. E quando as minhas filhas têm alguma coisa, eu sempre falo: não, vai dar certo. E dá certo. É incrível como dá certo. Não, mas fica em paz, vai dar certo. Se não for por essa porta, Deus é com você, vai dar certo em outra. Fica em paz. Vai dar certo, Deus é com você. Eu creio que Deus é com as minhas filhas. Minhas filhas buscam o Senhor. Não são 100%, não sou 100%. Mas a gente busca na medida do possível. Então eu sei que vai dar certo. E a palavra que a gente joga, que a gente fala, ela tem um poder muito grande. E às vezes eu escuto assim:
tipo de problema, 2 ou quantos foi. Então, a gente tem que se atentar a isso, né? Se a gente quiser a morte ou a vida na nossa língua, a morte ou a vida da nossa família, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, das pessoas que estão ao nosso redor, né? Você quer o quê? A morte ou a vida? O que você fala para as pessoas que estão ao seu redor? O que você fala para as pessoas que estão trabalhando com você? Sabe aquela pessoa insuportável trabalhando com você? Eu falo isso porque eu sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa que eu julgo, né? Eu julgo. Aconteceu uma coisa chata lá em casa esses dias. Eu vou resumir rapidinho. O Pedro tem o carro da mãe dele e a gente tem o nosso, né? Teve um dia que eu ia levar minha cachorra no veterinário e o Pedro foi com o gol da mãe dele trabalhar. E ele leva a Caroline todo dia pro metrô, porque a Caroline sai de madrugada, sai no escuro. E todo dia ele vai com o nosso. Só que esse dia específico ele foi com o gol. E aí quando foi lá pelas 9 horas, eu fui pegar o carro para levar minha cachorra no veterinário. E o carro não deu nenhum sinal. E a gente troca a chave com um amigo nosso no prédio. E como a gente divide a vaga da frente e de trás, para não dar problema, cada um fica com a chave do outro. A gente confia nele, né? Então, pra gente fica muito fácil. Só que nesse meio termo, ele foi viajar e a esposa ficou. E a mãe da esposa faleceu. Nesse dia, eu fui ler a partida e não fez nenhum sinal. Ai, meu sangue já sobe no topo. Aí eu já formulo tudo o que aconteceu. Eu liguei pro Pedro e falei: Pedro, aconteceu alguma coisa com a carro ontem? Ele: não, nada, estacionei, tá tudo normal. Eu falei: então, eu dei partida, não dei nem um fio, nada. Aí eu falei: vou te resumir o que aconteceu. Ela deu a chave do nosso carro para alguém tirar, não sei o que fizeram, acabaram com a bateria e a gente está sem bateria. Aí você pensa, se for o dia do Pedro trabalhar com a Carol, eles tinham chegado atrasados. Até sair e pegar o gol, né? Porque o gol fica lá no prédio. E se não tem o gol? Todo mundo chega atrasado porque a pessoa faz e não avisa. Então eu já formulei. Aí todo mundo lá em casa: não, você julga demais. Fiquei quieta. Aí nesse tempo eu falei: Senhor, trabalha comigo, porque eu não quero julgar as pessoas. Eu não quero. Me desculpa, eu fico pedindo perdão, né, para essa pessoa. Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha razão. Passou uns dias, veio o marido dela e passou uma mensagem para o Pedro. Ele voltou de viagem com o Pedro: aconteceu isso, filho, você desculpa, você gastou alguma coisa, não sei o que, de fato, acabou com a bateria do carro. E aí ele falou: não, tudo bem, não sei o que. Aí uns dias o Pedro é muito calmo. E aí ele chegou em casa e falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa, não é pra você ficar nervosa. Aí eu falei: não. Então, sabe aquele negócio? Todo mundo falando que eu tava louca, né? Tipo, não, você tinha razão. Foi exatamente o que eu falei. Porque eu já não tenho outra. Você fica pensando, não tem outra coisa pro carro do nada fazer aquilo. Não deu nenhuma partidinha. E realmente, ela deu a chave pro sobrinho. Não sei o que o sobrinho fez. Em uma noite, ele deixou a bateria acabar. Né? E eu peço perdão, porque eu sou uma pessoa que eu julgo. Né? Antes de saber a história, eu já formulo, porque parece que eu já sei o que aconteceu. Não sei se Deus me fala, eu não entendo. Eu não gosto de ser assim, mas eu sou assim. E eu peço perdão para Deus, né? É por isso que eu falo que eu pego. O Pedro já não é assim. Que eu pego muito, porque eu já sou uma pessoa que eu julgo. Então eu falo, eu tenho que ficar pedindo perdão toda vez, né? Eu não quero mesmo julgar ela, né? Aconteceu, que o Senhor abençoe, né? E eu não quero que aconteça nada de ruim com ela, mas eu queria que ela chegasse na gente e falasse: aconteceu isso, né? Antes, exato, pastor, antes, porque as coisas acontecem, pastor, acabam acontecendo, só que você tem que ter caráter de falar: olha, aconteceu isso, me perdoa. Não sei, qualquer coisa, né? Fica feio isso. E eu sou uma pessoa que às vezes eu acabo julgando.
para Deus trabalhar muito na minha vida referente a isso. Mas graças a Deus, eu não fico falando para os outros mal dos outros, né? Não fico fazendo fofoca nem nada. Isso eu só falei dentro de casa. Eu estou levando uma coisa que aconteceu em casa. Então, a gente não pode sair julgando, assim, falando mal das pessoas, maldizendo das pessoas. É isso que eu falo. A gente não pode maldizendo das pessoas, né? E eu peço muito perdão isso para Deus, porque antes de saber o que tinha acontecido, eu tinha que ficar meio que quieta, né? E às vezes isso acontece dentro da nossa casa. Eu vejo as minhas filhas falando, não sei o que, e fala uma coisa negativa, eu falo, não fala isso, não fala essa frase. Porque se você falar essa frase, você está chamando isso para dentro da sua vida, para dentro aqui de casa. E a gente acaba chamando mesmo. A gente fala, não